Olá! Estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura do livro Telos, onde a semana passada a gente viu muita coisa interessante e daqui a pouquinho eu vou dar uma recapitulada com vocês sobre a questão, sobre questões, pontos importantes que a gente já até tinha visto alguma coisa ao longo do livro, mas Mestre Hermória traz com tanta amorosidade algumas lembranças das quais a gente precisa ter, né? Então, nesse momento, eu vou convidando vocês a se trazer para o estado de presença, fechar seus olhos e se permitir ter este momento para sua conexão, um momento para você, se conectando com a tua essência, vai prestando atenção na sua respiração. Vai sentindo o ar entrar e sair pela sua narina. Vai sentindo o seu cardíaco. Vai sentindo o seu corpo. É muito bom se permitir, se dar esses momentos, esses pequenos e breves momentos para nós. Mantenha essa respiração e ouça a grande invocação te colocando em sintonia do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua para a mente dos homens, que a luz dessa terra, do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Se permita sentir essa sintonia, essa introdução à nossa leitura, se sentir envolvida por toda essa energia. Vamos agora, então, dar continuidade à leitura do nosso livro. Vamos recapitular o que foi também importante da semana passada, onde Mestre Memória, como eu falei, trouxe uma mensagem para nós e ele fala abertamente, como a gente já tinha visto no livro, né? Tem sido trazido, que o amor é o que vai nos curar, né? É o que vai nos fazer passar por esse processo da transição para o novo mundo, do qual nós estamos passando, enquanto isso é importante. O Criador está permitindo que isso aconteça, esse processo é lento, não é rápido, e se a gente ficar resistindo muito, na hora da nossa partida, a gente vai ser levado para outros planetas que estão caminhando, estão passando por um processo e ainda não chegaram a esse momento que nós estamos recebendo de presente, né? De recuperar a força do nosso coração, a força da amorosidade que teve que ser tão reduzida porque a gente não soube aproveitar a oportunidade que nós tivemos onde vibrávamos, né, numa energia de quinta dimensão. Então,
a nossa chamatrina, que ela é responsável, bastante responsável pelo brilho do nosso cardíaco, ela foi bem reduzida. Então, o convite está sendo para que a gente faça com que ela desabroche e volte a ser do tamanho da força e do brilho que ela representa, que é o poder da fé, da sabedoria e do amor próprio, do amor incondicional. E isso a gente, na verdade, só vai conseguir alcançar se a gente se desapegar das situações externas, dos sentimentos, desses sentimentos que geram um distanciamento. A gente também falou sobre a questão do apego, que foi muito importante. A gente precisa desapegar de situações passadas, a gente precisa viver o presente, a gente precisa soltar tudo que foi, viver o aqui e agora, né? E aí ele diz que a única taxa que vai ser cobrada, nossa, é a vontade de obter uma maior compreensão do nosso caminho evolutivo e a vontade de entregar o ego humano aos grande eu divino. O que é esse movimento de entregar o ego humano ao eu divino? Na verdade, é que aos poucos a gente vá. O ego é a manifestação da nossa personalidade, né? A nossa personalidade ela é construída ao longo da nossa vida com os nossos atos, as nossas crenças, e que não é, na verdade, a nossa essência, né? A nossa essência amorosa. A gente tem um amor, mas eu costumo dizer que esse amor incondicional que muitos de nós dizemos que temos em relação ao próximo é um amor de migalhas, porque quando eu não tenho amor próprio, quando eu não olho para mim, quando eu não olho para todas as minhas dores, quando eu ainda culpo o outro por tudo que acontece, quando eu julgo, eu ainda estou muito fora de mim, né? Eu estou terceirizando, eu estou dando ao outro a responsabilidade de tudo aquilo que é meu. Então, o amor próprio é quando eu começo a olhar para tudo isso que me falta, que me distancia do amor próprio por mim mesma, de dar aquilo que eu preciso, e quando eu me alimento desse amor, eu deixo de julgar, eu deixo de culpar o outro, eu deixo de ter este olhar não amoroso, porque se eu julgo, eu não estou tendo amorosidade, eu não estou tendo compaixão, porque na verdade eu não tenho autocompaixão comigo mesmo. E aí eu vivo muito atrelada ao meu mental inferior, desconectada do meu mental superior, que é aonde a gente pode estar ancorando a nossa essência, quem a gente verdadeiramente é, e apresentar ao mundo quem eu realmente sou. Então, o ego ele não precisa deixar de existir, ele não precisa ter medo. A gente só precisa, aos poucos, ir fazendo com que ele entenda que está tudo bem, que a gente não quer destruí-lo, a gente quer apenas se manifestar através dele, através da nossa essência, não através das nossas crenças. Então, esse é o convite, né, da gente entregar o ego humano ao grande eu divino. Essa foi a linda mensagem aí que El Moria trouxe para nós. E agora a gente começa, então, o capítulo 15, que é dessa parte 3,
com a frase: não somos apenas árvores, como você acredita na sua falta de consciência espiritual. Nós somos muito mais do que isso. E o capítulo 15, ele diz: as sequoias chamam para o despertar. Então vamos lá. Nós somos os gigantes, os que restaram de uma civilização muito antiga que a maioria de vocês esqueceu há muito tempo. As sequoias, no rodapé, tem a explicação, né, das sequoias. Sequoias são árvores gigantes que crescem apenas nas encostas ocidentais da Sierra Nevada, na Califórnia. Biólogos estimam que ela possa viver mais de 3.000 anos. O Sequoia National Park hospeda a maior sequoia viva, com 83 metros de altura e mais de 31 metros de circunferência na base. Como comparação, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro tem 38 metros de altura, incluindo o pedestal. Então, é só para a gente entender, né, a força da mãe natureza através da árvore. Então, vamos ver o que é que ele traz aqui. Os milênios vieram e se foram e permanecemos aqui, gradualmente diminuindo em número pelas mãos de ávidos madeireiros, cuja única preocupação é a qualidade de dinheiro que podem fazer, reduzindo mais e mais nossa população a cada dia. Com uma espécie de inteligência dévica coletiva, vossa presença tem adornado este planeta por milhões de anos, desde a época da mágica Terra de Pan. Durante este tempo, as pessoas deste planeta nos sustentaram, com grande admiração e respeito pela beleza e sabedoria que mantemos, e pelo profundo senso de paz e harmonia que irradiamos muito além dos territórios onde permanecemos. Aqueles que têm a capacidade de se comunicar e interagir conosco conscientemente recebem nossos dons e os conhecimentos que possuímos. Isso é desconhecido para a maioria de vocês. Nós temos muito conhecimento e sabedoria para compartilhar. Algum dia, vocês também acordarão para esta realidade e desejarão ter estado mais conscientes de quem somos e das importantes contribuições que temos feito para o seu planeta. Vivemos e prosperamos no antigo continente da Lemúria, muito além desta costa ocidental. Houve uma época em que nosso espírito e forma física estavam espalhados em todos os lugares deste planeta. No momento, nós somos os únicos sobreviventes na superfície da glória e da beleza que um dia aqui reinou. Nós somos os historiadores e um elo de conexão com seus ancestrais, com suas raízes e seu passado na civilização lemuriana e além. As pessoas não cessam de dizer que a Lemúria desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Nós dizemos que estamos aqui, não reconhecidos. Nós somos aqueles que sobreviveram às mudanças do cataclismo ocorridas há 12.000 anos, e nós ficamos na costa do Pacífico para o seu benefício. Por que você não nos reconheceu? Por que você não aprecia o excelente serviço que nós, como espécie, oferecemos ao seu planeta há tanto tempo e que continuamos a oferecer até hoje, apesar da destruição gradual e constante da nossa espécie? Nos milhões de anos de serviço, nenhuma civilização jamais procurou nos eliminar de forma tão cruel e indigna como os americanos do século XX. Estamos sendo sistematicamente removidos por gigantes industriais, com total apoio do seu governo. Os governos são responsáveis por apoiar os benefícios a longo prazo para todos, e não apenas os interesses de curto prazo de lobistas exploradores.
Por causa de alguns dólares, vocês estão eliminando sua antiga herança e destruindo os seres que estão protegendo vocês. Vocês são, como dizem, os cachorros que mordem as mãos de quem os alimenta e os ama. Muito pouco teriam considerado nos destruir do jeito que vocês fazem hoje neste país. Isto teria sido considerado um ultraje e a violação de um dos tesouros mais preciosos da Terra. Sempre, em todas as regiões e eras, fomos honrados e amados pelos dons da Terra, que distribuímos livremente para todos. A costa oeste dos Estados Unidos é agora o que resta dos últimos tesouros da antiga Lemúria. E até cerca de 60 anos atrás, milhares e milhares de acres de sequoias adornavam e abençoavam essa área do país. Agora restam apenas poucas faixas de nós deixadas aqui e ali para exposição. Vocês estão distantes em consciência da verdadeira beleza e dos verdadeiros valores, e poucos de vocês já notaram isso. Onde vocês têm estado? O que vocês valorizam? Toda a nossa beleza desapareceu, substituída por um falso sentido de progresso e muita felicidade. Embora a maioria de nós, como uma espécie, tenha sido destruída pela sua tecnologia moderna e sua falta de consciência e consideração, nosso espírito continua a viver. Toda vez que um de nós sucumbe à serra de um lenhador, o espírito da árvore moribunda passa para outra dimensão, para uma nova encarnação, onde é amado, honrado e apreciado. Nossas espécies, como a inteligência dévica coletiva, também vivem em muitas dimensões elevadas deste planeta e além, onde prosperamos e onde os habitantes apreciam a nossa presença e nossos dons. Vivemos em grande número no interior da Terra e nas cidades subterrâneas deste planeta, onde embelezamos as vidas dos seres amorosos e sábios que residem nesses maravilhosos lugares. Vocês têm muito a aprender, meus amigos, sobre valores reais da vida. Se nossas palavras parecem duras, tomem-nas como um chamado para o despertar, um pedido de compaixão para todas as outras formas de vida neste planeta que estão recebendo o mesmo tratamento severo da humanidade. Por fim, quando alcançarem um estado de evolução suficientemente elevado para entender as leis da unidade com toda a vida, saberão que o amor e a compaixão que concedem a outro, independentemente da forma que isto toma, é para seu próprio benefício. Ao destruírem a terra e seus muitos reinos, em última instância, essas energias voltarão para vocês. Nas suas encarnações subsequentes, vocês se tornarão os destinatários de suas próprias ações destrutivas. Essa é a lei cósmica e não pode ser de outra forma. As leis imutáveis que governam este universo e toda a criação são sempre aplicadas. A lei do retorno, né? Em todas as sociedades iluminadas, ninguém importa nossos corpos para seu uso pessoal ou lucro, até que nossa encarnação esteja completa e o espírito tenha se afastado da forma. É só então que a madeira é cortada com grande respeito e habilidade e usada para múltiplos propósitos. A maravilhosa madeira que oferecemos é um dos muitos presentes que nosso espírito oferece ao planeta. Não é nosso propósito sermos monopolizados por alguns especuladores e vendidos por corporações industriais de vários milhões de dólares que não possuem amor ou conexão com a natureza e evolução dévica. Nós pertencemos a todos. Nenhum grupo ou indivíduo tem o direito de possuir e dispor de nós como fazem. Manejar a terra e os animais são grandes iniciações evolutivas no caminho da vida.
Você não pode verdadeiramente reivindicar possuir um terreno. Por direito divino, toda a terra pertence ao corpo da sua mãe terra. Ela é soberana. Se você acha que possui ou tem direitos sobre algum terreno, saiba que é apenas um administrador temporário dessa terra. Você também é totalmente responsável perante os conselhos superiores pelo que você faz com ela. Em todas as sociedades iluminadas, como a madeira é usada com sabedoria e judiciosamente, há abundância para todos e as necessidades são atendidas sem qualquer racionamento ou escassez. Você já notou a diferença na atividade dos furacões e tornados entre a costa leste e a costa oeste? Você já se perguntou por que a costa oeste não está sujeita ao mesmo número de cataclismos que ocorrem tão frequentemente na costa leste? Queremos dizer que a costa oeste tem sido poupada de muitas calamidades a cada ano devido à nossa presença. Não somos apenas árvores, como você acredita na sua falta de consciência espiritual. Nós somos muito mais do que isso. Nossa forma de árvore é apenas uma concha externa que abriga nosso grande espírito. Embora nosso espírito esteja encarnado sob a forma de árvores gigantes, ele é coletivo, vasto, poderoso, abrangente e sábio, muito além de sua compreensão e consciência limitada. Nós, as sequoias, somos poderosas guardiãs e devas da costa oeste. É por nossa presença, nosso amor e nossos grandes poderes protetores que este país foi poupado de muitas calamidades da natureza. Lembre-se de que os desastres da natureza são sempre causados por desequilíbrios energéticos nas redes de energia da Terra, decorrentes de vórtices de energia discordantes criadas e acumuladas pela humanidade. Mau uso das energias criativas, pensamento negativo e a falta de amor entre vocês e para com outras formas de vida, criam esses vórtices. Nós somos os harmonizadores da natureza, onde vivemos e nossa influência irradia em toda parte. Ao longo dos séculos, conseguimos absorver em nossos corpos gigantes muitas de suas energias discordantes, evitando assim as consequências de muitos desastres naturais no hemisfério ocidental. Quando existíamos em grande número perto de sua costa, fomos muito mais eficazes para afastar potenciais distúrbios ou cataclismos do Oceano Pacífico e de outros lugares. Agora, como estamos sendo tão drasticamente reduzidos, esteja ciente de que nossa proteção é igualmente reduzida. Esse é o nosso aviso. Nosso pequeno número torna cada vez mais difícil para nós fornecer à costa oeste a grande proteção que vocês realmente necessitarão em um futuro muito próximo. Gostaríamos de acrescentar que, reduzindo constantemente o nosso número, como tem feito nas últimas décadas, estão colocando o litoral, a terra ocidental dos Estados Unidos e seus habitantes em muito maior risco de desastres catastróficos. Você tem, descuidada e irrefletidamente, destruído os guardiões que os protegem e as suas costas e terras por éons de tempo. Uma vez que formos extintos, não voltaremos a essa dimensão. Vamos para outro lugar continuar nosso serviço para a vida, para abençoar e irradiar nossos propósitos. O restante de nós se juntará aos milhões de nossas espécies que já partiram. Nossas almas são imortais, assim como as suas.
A morte de nossos corpos se tornará uma grande perda para esse país, como descobrirão em breve, e uma perda para a terceira dimensão deste planeta. Se não podemos continuar a fazer o que estamos aqui para fazer, passaremos para campos mais verdes, onde o amor, a luz e a honra reinarão e onde seremos apreciados. Agradecemos a Aurélia Luiz por ter ouvido nosso chamado nos recessos de seu coração e alma e para tomar nota da mensagem urgente que há muito desejamos compartilhar com a humanidade. Nós temos embalado vocês em nossa proteção, amor, sabedoria, paz, harmonia, beleza, madeira e oxigênio. Nós temos embelezado a sua paisagem por milhões de anos em suas muitas encarnações. Vocês nos conhecem como nós o conhecemos. Por causa da queda a um nível tão profundo de inconsciência, vocês esqueceram as suas raízes e sua ancestralidade. E esqueceram alguns dos seus melhores amigos. Vocês não reconhecem mais a Terra como sua mãe, um maravilhoso ser celestial, vivo e que respira, de elevada ordem e inteligência. Um ser que é amado, apreciado e honrado em todos os planetas desse sistema solar, de muitas galáxias desse universo e de todos os outros universos, muito além desse. Ela é aquela que apoiou incondicionalmente a sua evolução pessoal em seu corpo, com grande amor, abundância e nutrição, por éons de tempo. Ela permitiu que vocês danificassem, envenenassem e destruíssem parte de seu corpo inúmeras vezes, para auxiliá-lo a forjar o seu caminho evolutivo. Vocês violaram seus recursos, drenaram o seu sangue, o óleo dentro do seu corpo e mataram e multiplicaram seus filhos. Muitos de vocês estão destruindo imprudentemente grandes segmentos da Terra e o habitat de muitos reinos que ela também hospeda neste planeta, além da humanidade. Vocês foram brutais com os inocentes do reino animal e foram brutais entre vocês mesmos. Ela considera todos os seres dos seus muitos reinos como seus filhos, independentemente da forma que eles tomem. Ela ama a todos igualmente. Vocês esqueceram que todos os reinos que evoluem neste planeta, conhecidos ou desconhecidos de vocês, têm direitos iguais para viver aqui e compartilhar esse planeta. A humanidade nunca foi dado o domínio sobre este planeta para abusar e destruir outros reinos, inclusive o nosso. O mandato que a humanidade recebeu foi para aprender o domínio sobre sua própria natureza inferior, para retornar à sua divindade e inocência originais. Estamos enviando um chamado de SOS hoje, através deste canal. Façam o que puderem para preservar o que resta de nós. Está agora muito próximo o tempo em que vocês precisarão de nossa proteção mais do que nunca. Se não houver o suficiente de nós para fornecer a proteção de que necessitarão durante as evidentes mudanças da Terra, enfrentarão as consequências de suas criações kármicas sem o benefício adicional de nossa proteção. E então, vocês saberão. Vocês nos chamarão em suas almas, mas será muito tarde. Nosso espírito viverá em outro lugar, nas terras de amor e apreciação. Nossa presença é de fato um grande presente, algo que é dado apenas uma vez para um planeta. Depois de milhões de anos de existência física aqui, com todo o amor que oferecemos aos habitantes da Terra e seus muitos reinos, fomos levados à beira da excitação pelo descuido de uma única geração.
Quando um planeta perde o privilégio de nossa presença por causa do abuso, não retornamos a essa dimensão. Sim, passam, né, para as demais dimensões. Nós somos o espírito das sequoias. Somos amigos leais que têm amado e apreciado todos vocês por muito tempo. Nós somos os sábios gigantes que criaram e nutriram todas as civilizações de seu planeta desde o início. Somos devas que detêm grandes poderes e sabedoria e somos parte da equipe de proteção para esse planeta. Nós somos os fiéis servos de sua bendita Mãe Terra. Olha, é muito lindo a gente ler, né, e perceber a mensagem de seres dos quais a gente nem acredita, né, que exista essa vida. A gente sabe que existe a vida porque a gente planta, a gente vê, a gente planta a semente, a gente vê aquela semente brotar, frutificar, dar flores e depois morrer. Mas a gente não dá essa importância que está sendo trazida aqui. E a mensagem, né? Como a gente não reconhece essa sequência da qual existe no processo evolutivo, né, dos reinos, e que existe vida, muitos de nós não têm realmente essa consciência e nunca parou para observar a força e o poder que uma pedra tem. Então, talvez seja uma maneira de vocês observarem, aqui a gente está falando sobre o reino vegetal, né? A gente está trazendo a questão da árvore, a sequoia, trazendo o relato dela, que com toda a sensibilidade a Aurélia Luiz conseguiu captar, porque elas são enormes ali, né, na região dos Estados Unidos, na Califórnia, e Monte Shasta fica na Califórnia. Você, você não tem ideia da força que tem uma pedra, né? Eu tenho algumas aqui, porque eu trabalho com elas, e elas têm toda uma representação. A pedra bem cuidada, eu tenho aqui um quartzo violeta, a pedra que ela traz a força da transmutação. Se você pegar, eu convido você a fazer essa experiência, para você identificar a vida que existe nos reinos, nos demais reinos. E também convido você, talvez seja um pouco mais difícil, mas eu acho que vale muito. Tem aquela questão da gente abraçar a árvore, né? Faça a experiência. Tem uma árvore que é chamada de árvore mãe, que é a mamadi. Ela tem um nome, depois eu compartilho, eu prometo trazer, mas eu vou tentar descrever para que vocês possam procurar. Elas existem sim em praça, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, tem. Mas eu vou identificar ela para vocês assim. Ela aparece, são pequenos. O tronco dela são pequenas ramificações que se entrelaçam. Ela é enorme, enorme. Ela é chamada de árvore mãe, a mamadi. Mesmo que não seja ela, né, experimente. Um dia que você não tiver aquele dia 100% que você precisar
de uma força. Se aproxime de uma árvore com todo respeito. Peça para que ela te traga a força necessária, que ela te acolha, te trazendo a força que você precisa. E abraça essa árvore. Fica algum tempinho ali e experimenta sentir que ela pode te trazer. A mesma coisa, a pedra, né? Essa pedra que você tiver aí, não sei, todas elas têm uma função, né? Elas têm uma energia que elas trabalham. Então, quando você pega a pedra na mão, sinta ela, a energia dela. Ela absorve a nossa energia e entrega para nós a energia que ela possui. E observa, não só pegue a pedra na mão, traga ela, segure e sinta. A gente é tão distraído, tão distante, que nós temos dificuldade, se você pegar e colocar a mão no seu cardíaco, a gente tem dificuldade de sentir o coração bater. Porque a gente está distraído com as coisas do mundo. Esse capítulo, ele vem muito trazer a uma conscientização da gente se ligar na vida que existe ao nosso redor. Numa simples planta, uma flor, uma orquídea, a gente só presta atenção que ela dá as flores, daqui a pouco as flores vão cair, ela tem um ciclo para ela poder trazer as flores novamente, mas a gente não observa, a gente não cuida, a gente não dá carinho. São seres vivos, são os elementais da natureza, e que eles têm vida. E é interessante, quando ele coloca aqui, quando ele fala, o que faz total sentido, né, que a costa oeste está sendo mais protegida, porque não foi feito tanto o derramamento das árvores, né, a destruição. Então, por isso elas estão sendo mais protegidas. E outra coisa interessante também é o respeito para aquele ciclo de vida. O problema é que hoje está sendo tudo acelerado para que se podem as árvores para o uso financeiro mesmo, por conta do dinheiro, de tudo aquele movimento que existe. E elas têm um ciclo de vida que não é respeitado, que quando é respeitado, elas podem fornecer aquilo que é necessário. Então, é muito interessante mesmo tudo o que é trazido aqui. E o quanto, nessa parte que ele fala que o mau uso das energias criativas, o pensamento negativo e a falta de amor entre nós e para com as outras formas de vida, criam esses vórtices negativos de energia, que vai ficando difícil de sustentar, de manter a vibração. Tem uma outra parte aqui que ele fala da questão que muitos também não estão atentos de que a Terra, o planeta Terra, a Terra
vida, na verdade, ela é a terra que nos sustenta aqui. Se não for a força da terra, a gente vivia mais, apesar de estar encarnado, vocês já podem até ter ouvido comentários sobre isso, a fulano está mais no céu do que na terra, está mais lá do que cá. É porque ela não tem a sustentação, o aterramento. A falta de aterramento faz com que a gente fique muito aéreo, muito vivendo lá e não cá. E nós estamos cá, nós estamos aqui. Não adianta eu querer viver só no mundo espiritual, entendendo só, porque eu não consigo. E como é que eu faço aterramento? Que está muito ligado ao nosso chakra básico. Ando descalça, com o pé na terra, com o pé na grama. Pode parecer uma coisa muito simples, muito, mas traz a força e a energia para nós. Do aterramento de Gaia, de Mãe Terra. Dá a base, a sustentação para a nossa vida aqui, agora. E isso é muito importante. As pessoas não estão conectadas, não estão ligadas. Lembrando que os nossos 3 chakras de baixo, o básico, o sacral, o plexo solar, eles estão ligados à nossa existência, à nossa vida aqui na terceira dimensão, ao nosso aterramento. Tanto é que o plexo solar, ele armazena, né, as emoções. Essas emoções que ele desconectam. Para ele armazenar, se fosse o amor, né, a alegria, a felicidade, isso está no cardíaco. Na verdade, o plexo solar, ele guarda as emoções negativas, né? Tristeza, a raiva, o medo, a, a sensações de não pertencimento, de não merecimento, de falta, tudo aquilo que é negativo. Quando a gente passa do coração para cima, a energia está voltada ao espiritual, a esse alinhamento. Então, na verdade, os chakras eles se intercomunicam, né? E isso é muito interessante. A gente entender toda essa base. Na verdade, a gente entender que tudo é vida. Inclusive, essa linda mensagem que foi trazida para nós, né? Que por conta da queda a um nível tão profundo de consciência, a gente se esqueceu das nossas raízes e sua ancestralidade, e esqueceram alguns dos seus melhores amigos. O quanto a gente é distante, era outro ponto realmente que eu ia falar. Muitos de nós não temos ideia da nossa ancestralidade. Nós não temos o hábito de saber da vida da nossa ancestralidade. De saber, a gente, quando muito, a gente sabe dos nossos bisavós. E isso é uma coisa que deveria ficar contada e guardada, porque há quantas gerações, né, que a gente diz que é a nossa raiz, que são as repetições, que a gente está aqui exatamente para isso, para ancorar a nossa energia, adquirir a nossa força, trazer junto de nós a força da nossa ancestralidade, porque se nós estamos aqui,
foi por toda a luta que existiu de sobrevivência da nossa ancestralidade. Imagina só por tudo que eles passaram. Mas tem muito sofrimento, tem muita dor. E essa dor a gente não precisa carregar. As dores que a gente manifesta hoje, que são essas repetições de padrões da nossa ancestralidade, quando a gente entende isso, e aí quando a gente trabalha para ancorar nossa energia, a gente devolve para eles o que é deles, honrando a força dessa raiz que fez crescer e fez com que você chegasse até aqui. Então, a gente não sabe das histórias, né? A gente não sabe honrar a vida. E essas árvores, elas têm tanto, né, para contar, devem ser maravilhosas essas sequoias que restam aí, que ele relata aqui, estão ficando extintas, porque estão destruindo. E aí passa a perder o equilíbrio da natureza, né? E a gente começa a colher os frutos das catástrofes que começam a acontecer. Então, mais uma vez, a gente vê a necessidade da gente trabalhar e expandir o amor que existe dentro de nós. E eu convido vocês, à noite, antes de dormir, no momento das suas orações, que você traga a respiração consciente. Sinta a respiração, né? O exercício do ar entrar e sair. Leve a sua mão no cardíaco, procure sentir o teu cardíaco, o movimento do teu coração, a batida do teu coração. Imagina a chamatrina batendo e vibrando aí dentro. Imagina ela se expandindo, ela crescendo, a força do poder da fé, da sabedoria e do amor que vibra dentro de você, esse despertar, essa conexão com quem você é. Se permita sentir, se permita pedir para que ela se expanda e que ela vibre. Fica alguns minutinhos com a mão aí, sentindo a tua respiração e esse florescer da sua chama dele. Alimente ela com o seu tempo, permita que ela floresça novamente, levando o seu amor, buscando a força na raiz da sua alma, na raiz da sua essência, para que você traga o melhor de você. Vamos finalizando aqui mais um dia de leitura. Muito agradecida por mais essa oportunidade. E daqui a pouco tem mais. Um beijo no coração e até breve.